fazer alguma coisa além de colocar essas drogas de ação combinada para fazer com que o processo inflamatório melhore mais rapidamente. Então, entre essas drogas, a gente tem a olopatadina, que ela estabiliza a membrana, ela é antihistamínica e inibe a chegada de eosinófilo. Olopatadina, existem duas soluções, o patanol normal, uma posologia de 2 vezes ao dia, e o patanol S, a posologia de 1 vez ao dia, que é muito mais confortável. Quando que eu vou instilar? Se o paciente coça mais à noite, vamos instilar à noite. Se mesmo com 1 gota ou com as 2 gotas do patanol, o paciente ainda tem coceira, você aumenta 1 gota. Problema com o patanol S, como ele é muito prático, pinga só uma vez, às vezes o paciente começa a esquecer de pingar o colírio. Então tem que checar se ele realmente está pingando o colírio, porque muitas vezes ele começa a piorar porque esqueceu de pingar o colírio. Pode passar o próximo? O cetotifeno também é um estabilizador de membrana, também é um antihistamínico e também inibe a migração de eosinófilo. Ele é o Zaditem, uma posologia de 2 vezes ao dia. Pode passar o próximo. E o outro que a gente tem é o epinastine, cloridato de epinastine, que é o Relestat, que também é um antihistamínico e o estabilizador de membrana. Tirando isso aqui, o que sobra é o cromoglicato de sódio, que ele tem uma ação somente de estabilização de membrana bem fraca. Entre esses medicamentos, existem pacientes que respondem muito bem à olopatadina e não respondem a cetotifeno. E tem paciente que responde muito bem a cetotifeno e não responde a olopatadina. Justifica unir? Não, não justifica porque é o mesmo mecanismo de ação. Justifica, se você não teve a resposta adequada, substituir e tentar ver se ele responde melhor a uma outra medicação. Pode passar o próximo. Os corticoides, quando que eu vou usar? Sinal de atividade da doença. O que é sinal de atividade da doença? Trantas, ceratite, úlcera em escudo ou puntata, edema importante, hiperemia conjuntival e sintomas importantes. Desde que vocês tenham, que a gente tenha tirado outras causas de ceratite, de edema e dos sintomas, ou seja, disfunção de glândula de Meibomian, meibomite, que é muito importante, e o olho seco principalmente. Se eu vou usar corticosteroide, eu vou usar em alta dosagem por um curto período de tempo. Qual é esse curto período de tempo? O tempo necessário para o estabilizador de membrana começar a fazer efeito. Quando o paciente, a gente tem que tentar diminuir, começa a diminuir o corticoide e tenta determinar qual a menor quantidade de corticoide que o paciente vai ficar bem. Se essa menor quantidade de corticoide, que ele fica bem, é uma quantidade que você julga que não vai fazer efeito colateral para o paciente, sei lá, ele vai usar flumetolona em dias alternados 1 gota. Talvez seja melhor você deixar ele com flumetolona em dias alternados 1 gota do que considerar a imunossupressão nesse paciente. Então, é essa hora que a gente tem que parar e pensar como é que ele está evoluindo. Logicamente, isso aqui, esses pacientes têm que ser evoluídos do ponto de vista de acuidade visual, de pressão intraocular, escavação e ceratometria, topografia de córnea, observando evolução ou não de alguma ectasia, para hoje a gente disponibilizar o tratamento de crosslink naqueles pacientes onde está tendo uma evolução da ectasia, né? Pode passar o próximo. Existe também a possibilidade da gente entrar sistemicamente com os leucotrienos, que são drogas que têm uma ação pequena, mas quando o paciente tem uma alteração sistêmica importante, isso pode ajudar. São medicamentos que podem ser usados para crianças e adultos, porém eles têm um custo muito alto. Então, esses são os 3 que a gente tem disponíveis no mercado. Ainda dentro do tratamento sistêmico, existem os antihistamínicos sistêmicos. Os antihistamínicos sistêmicos, eles têm um efeito um efeito colateral, que é a diminuição da formação da quantidade de lágrima. Então, isso para nós não é bom, porque o paciente ele tem que aumentar, a gente tem que irrigar o olho para tirar o alérgeno. Então, nós só entramos com antihistamínico sistêmico para esses pacientes se o quadro sistêmico dele for muito importante, de uma maneira que justifique você ter que fazer isso e aumentar a irrigação desse paciente. Pode passar o próximo. Dentro da modulação do sistema imune, existe a imunoterapia, que são as vacinas. Quando que vai funcionar as vacinas? Elas vão funcionar naquele paciente da conjuntivite sazonal, perene ou mesmo sazonal ou perene, onde o alergista identificou 1 ou 2 antígenos específicos. Então, aí ele pode ajudar.
Logicamente, demora a fazer efeito 1 ano, que você vai ter que controlar esse paciente até essas vacinas começarem a ajudar. Mas realmente ela pode ajudar quando a gente tem quadros bem pontuais, com 1 ou 2 antígenos só bem determinados. E a imunossupressão, que hoje a gente lança a mão muito mais da imunossupressão tópica, caso haja falência, você não consegue uma resposta, aí nós somos obrigados a fazer imunossupressão sistêmica. Próximo. Dentro da imunossupressão tópica existe a possibilidade de utilizar ciclosporina. Ciclosporina existem várias concentrações, descrito na literatura, desde 0,05, que é o Restasis, até 2%. Existe um problema de tolerância da medicação importante e normalmente eles respondem quando você utiliza de 1 a 2%. Hoje, o que tem realmente mudado muito o nosso acompanhamento desses pacientes, principalmente com primaveril e atópica, é a utilização da pomada manipulada de tacrolimus. Então, a gente consegue mandar manipular, é 0,03% a pomada, e faz a instilação 2 vezes ao dia. O tacrolimus não é o mesmo que o Elidel, que é o pimecrolimus. O Elidel